Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xerê. No Podomblé de hoje, nós vamos falar sobre a importância do candomblé dentro dos blocos afros. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu trouxe duas personalidades dentro desse contexto do Carnaval de Salvador. Eu vou começar de forma hierárquica apresentando eles. Ele que é produtor cultural e presidente do Mais Belo dos Belos, Antônio Carlos dos Santos, vovô do Ilê. Seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo. Olá, Adrianinho, tudo bem? Que bom, que felicidade. Que felicidade te receber. Muito bom. O próximo convidado, ele que é carnavalesco, acho que é um dos maiores carnavalescos que nós temos na Bahia, artista plástico e criador do Elegantemente Sofisticado. Seja bem-vindo, meu irmão Alberto Pita. Olá, Adriano. Prazer. Muito obrigado pelo convite, de estar aqui nesse lugar e falar sobre as nossas coisas. Uma felicidade receber vocês aqui, haja vista que estamos aí no período de pré-carnaval e eu sei que a agenda de vocês está bem corrida. Então, fico muito feliz e lisonjeado com o recebimento do meu chamado, vocês atenderem o meu chamado. Eu vou começar com o vovô, dentro dessa hierarquia. A gente sabe aí dessa história de luta, de quase meio século, estamos caminhando para meio século, e todo mundo sabe da história do Ilê, se torna clichê ficar batendo na mesma tecla, mas a incivilidade das pessoas faz com que a gente fique ali batendo na mesma tecla e falando sobre o mesmo assunto. E durante esse meio século, o que é que o Ilê tem feito para a comunidade do Curuzu e para a comunidade no modo geral, a comunidade preta da Bahia? O que é que o Ilê tem feito de bom para a gente? O Ilê fez muita coisa, vem fazendo muita coisa, Ele costuma dizer que tem pouca coisa que o Ilê não tenha feito, não esteja fazendo ou está pensando em fazer no futuro. Então, desde a sua fundação, com essa proposta de ser um bloco só voltado para a comunidade negra, já foi um diferencial, E com o passar dos anos, ele porque, na verdade, eu queria ser só carnavalesco, Não tinha pretensão de ser educador, de ter projetos sociais, Isso aí foi minha mãe que incentivou, que começou no terreiro, essa relação com o terreiro, pelo fato de o bloco ter nascido no terreiro de Candomblé. E lá começou a minha questão de a aula, quando chamava de menino da banca, menino tomar banca, chamava de banca. A coisa foi crescendo, aí se transformou na escola Manhilda, Depois, porque não manda esses meninos aprender a tocar um tambor aí. Aí, mãe, isso não é muito fácil, Aí, começou lá de frente, no espaço de Alírio. Aí foi na época também que tinha começado, quando conhecendo, depois chegou o Projeto Axé, Depois começou a tomar aula lá com a gente. Aí surgiu a Escola Manhilda, a Bandeirê. Aí mais tarde ela me chamou para eu arranjar umas máquinas de costura para poder o pessoal, as mães do menino ficavam lá sentadas na porta. Ela disse, as mulheres ficam aqui falando da vida dos outros, não sei o quê. Arranjou as máquinas aí. Aí foi aquele Edivaldo Boaventura, cedeu as cadeiras, as carteiras para a escola. E aí começou o profissionalizante, mas eu não... Então, por isso, o Ilê tem feito muita coisa no Curuzu, nessa transformação. Eu digo que esse projeto de nós que trabalhamos de blocos afro na periferia, nós atuamos como se fosse governo, como se fosse prefeitura, e salvamos muitas vidas. Então, sim. Salvamos, porque
Você consegue se tirar muitos meninos da marginalidade, de desviar de caminho. Então, isso é muito importante. Que é uma das atribuições dos terreiros de Candomblé também, né? Cuidar, né, das pessoas. E Mãe Hilda foi a grande incentivadora para que tudo isso... Como no carnaval, um dos blocos assim, que tem trabalho, como o cortejo, que também tem oriundo de um terreiro, que nós temos a parte profana, a religião é outra coisa. Tem alguma interseção assim, mas não tem essa coisa que virou candomblé de rua, essas coisas. Sim, sim. Não fazendo catequese. Mas, por exemplo, lá na Bandeirê, além de os meninos aprender a tocar a percussão, a marcação, o repique, também tem lá, agora tem aula de toque sagrado. Também você pega, tem aqui da aula lá, o irmão do finado Neguinho do Samba, que já você vê hoje, chegando nos terreiros, você vê um bocado de garotão, tudo, criança, adolescente, sabendo tocar, pegar uma tabaca e não se atrapalha. Isso eu acho muito legal isso. Que bacana. E você, meu irmão de cabeça, Alberto Pita, filho de Ogum, me diga uma coisa, tendo em vista essa história do Ileaê com Mãe Hilda, né, que foi uma grande incentivadora para que esse movimento, esse grandioso movimento, né, esteja aí chegando a meio século, Mãe Santinha também tem uma importância gigantesca aí dentro desse cenário e, sobretudo, a criação, né, na criação do cortejo afro. E como é que você me conta, como é que surge essa sua paixão com o tecido, essa sua paixão em estar fazendo essas indumentárias que são lindas, né, para esses blocos, que você não fez tão somente para o cortejo, você já fez para outros blocos também. Como é que surge Alberto Pita dentro desse contexto estético? Bom, na verdade, o meu trabalho, né, a minha profissão como serígrafo, estampador de panos, digamos assim, vem da minha mãe, porque ela fazia rechelier, né? Ela era bordadeira, né? Uma ialorixá, ela bordava as próprias roupas, né? Dos orixás, os panos da costa, etc. E desde da nossa infância, né? Na nossa casa, a gente sempre conviveu com isso, né? E ela também com uma preocupação com as crianças na comunidade, e sempre tinha escolinha, a gente acordava de manhã, estava lá na sala de aula várias crianças do bairro, né? Então o meu interesse pelo tecido vem dela. Por outro lado, eu gostava muito do carnaval, né? E sempre fui um observador do carnaval da Bahia, sobretudo dos blocos de categoria indígena, né? Antes do surgimento do Ileaê, né, e do surgimento do afoxé Badauê, que com o Badauê surgiram uma série de afoxés, né, mais modernos, digamos assim. O Carnaval da Bahia, né, a cena era marcada pela presença de blocos de categoria indígenas, né? Cacique do Garcia foi o primeiro, em 1966, inspirado no Cacique de Ramos, né, e vem do bairro do Garcia, onde tinha a Escola de Samba Juventude do Garcia. No primeiro ano eles saíram, desfilaram pela Joana Angélica, foram para o Tororó, e a turma lá da Escola de Samba Filhos de Tororó, quando viu o cacique, tiveram a ideia de fazer o Apache. Aí vem uma série de blocos dessa categoria, né? Comanches, Silks, Cheyennes, Pele Vermelha, Navajo. Observe que são blocos com os tupis, guaranis, enfim, são blocos inspirados em tribos americanas, esses primeiros blocos, né? Os tupis foi o segundo bloco, né? Comanche terceiro, depois uma série só blocos com nomes de tribos americanas, justamente por conta do cinema, né? E os cinemas de Salvador eram todos cinemas de rua. O Cine Jandaia, Cine Pax, aí o Cine Guarani, Cine Tamoio, né? Cine Tupi, esses já com nomes de tribos, né? de povos originários. São Caetano tinha cinema. Tinha o Cine São Caetano, Cine Brasil, Cine São Jorge na Liberdade. Na Liberdade tinha o Cine Brasil, o Cine São Jorge, e esses cinemas passavam filmes de western. E era onde a negrada se interessava por aquilo e ajudou
a criar os blocos de categoria indígena. Aí, já na segunda metade, né, no final da primeira metade da década de 1970, é que surgiu o Ileaê, né, e com ele uma série de blocos afro. Aí veio o Melô do Banzo, foi o segundo bloco afro, e outros blocos. Então, tudo isso me interessava, né, eu acompanhava. Daí, como eu já tinha profissão, né, já fazia silk screen, era muito solicitado para estampar os blusões de cordões carnavalescos, etc., eu entendi que podia ir muito mais. Então, me dediquei à pesquisa, né, dos tecidos africanos, dos símbolos e signos milenares de África, e o Ileaê foi um grande espelho para tudo isso, né, para mim e para todo mundo que fazia carnaval afro-baiano, né, que fazia blocos afro, afoxés. A cidade era cheia, e esses grupos eram enormes, né, a gente não fazia ideia. Todos eram grandes, todos eram bonitos, todos saíam muito bem, né? Então, tudo muito inspirado no primeiro, que foi o Ileaê. Né? Até hoje, se você observa o desfile do Malê de Balé ou do Muzenza, é como o Ileaê. Sim. Entendeu? Então, é um espelho do Ileaê. Né? Já o cortejo afro, eu entendi que podia ter um pouco de cada um desses e fazer para a cidade uma outra entrega, com uma estética africana, mas utilizando outros elementos. Né? Até porque, como nós chegamos bem depois, por exemplo, o cortejo afro chega 25 anos depois do Ileaê. Como nós chegamos depois, não podíamos fazer um bloco com as cores do Ilê, ou com as cores do Olodum, ou as cores do Afoxé Filho de Gandhi. Aí eu seria mais um. Sim. Daí a ideia de fazer um bloco branco sobre branco e vir com a provocação do elegantemente sofisticado. O elegantemente sofisticado, no caso, para mim, particularmente, foi uma inspiração no próprio Ileaê, que Ileaê sempre foi elegante. Sim. E sofisticado. A elegância não custa caro, mas a sofisticação, sim. Né? E o Ileaê, as roupas sempre foram bem cortadas, bem costuradas, os carros, assim, muito bem definidos, verdadeiras obras de arte no Carnaval da Bahia, tudo aquilo feito com J. Cunha. Né? Então, assim, é o melhor para a gente do povo. Não adianta você tratar a pobreza com a pobreza. Não, tem que ser o melhor. Então, se nós temos um bloco afro, ou vários blocos afro, tem que sair bem. Entendeu? Porque é isso que interessa. É a questão estética. Eu consigo observar nesses movimentos, né, além da perseverança e da luta em poder estar levando, né, a nossa história, né, eu vejo que o candomblé, ele, de forma indireta, ele tem a sua participação, o Ileaê com a saudosa Mãe Hilda, o cortejo com a saudosa Mãe Santinha, e a gente percebe que tem essas pitadas, né, da educação de dentro do terreiro e é levado para dentro dos blocos, e isso é visto, né, na avenida, que eu acho maravilhoso a saída do Ileaê, e o cortejo, que eu venho acompanhando já há um tempo, faço parte também aí desse movimento. É elegante, né, participar, é elegante ver os blocos passarem. E o que é que está faltando para que esse movimento tenha... Reconhecimento tem, mas eu acho que falta alguma coisa, porque a gente vê alguns blocos se queixarem ao passarem na avenida e não ter a mesma atenção que os grandes blocos têm. O que é que está faltando? Porque a gente já tem tudo. Temos história, temos todo um contexto trazido de África, toda uma ancestralidade. E o que é que falta para que o racismo, eu já sei que é algo que está aí intrínseco e a gente precisa, de fato, bater de frente. Mas eu acho que a gente precisa se inteirar mais para poder fazer com que as coisas aconteçam de forma efetiva. Mas o que é que falta, na sua visão, vovô, para que os blocos afros tenham a notoriedade que precisa? O que falta você citou aí,
primeira coisa é a cidade ser menos racista, né? Se reconhecer, está começando aos poucos, se reconhecer, se aceitar como uma cidade negra. Não adianta você ficar falando, dando discurso que é a capital da negritude, a Roma Negra, e se no dia a dia a coisa se comporta de forma diferente. Acho que os trabalhos que os blocos afro desenvolvem já mostram essa capacidade, o orgulho, o amor, porque para botar um bloco afro na rua não é brincadeira, não é brincadeira. Independente do tamanho do bloco, não é brincadeira. Nós sabemos também que as pessoas que nos cercam, o poder aquisitivo também são bem menor, né? E você não tem como fazer um bloco para você sair dando cortesia. Sim. Que o custo... Você... Ontem eu estive em Pirajá, no cortejo, vi o número, quer dizer, eu conheço bem isso. O número de pessoas que você envolve, que você dá trabalho nesse dá trabalho, sim, na comunidade. Como o Pita estava falando outro dia, uma reunião com o governador, que ele pode dar 1 milhão, 500, quem for, o dinheiro vai ficar ali. Sim. Vai ficar ali na comunidade que você é. Né? Eu estava dando risada, porque lá no Ilê já começou, almoço para mais de 20 pessoas, é lanche, é água, tá? É dinheiro para pagar as pessoas. E se não tiver essa compreensão também dos nossos também, né? Nossos irmãos de cor, que têm mais condição também, só se interessam de reclamar, não sei o quê, achar que o Pita está cheio de dinheiro, que eu estou cheio de dinheiro. E se tivesse cheio de dinheiro, qual o problema? Sim. Qual o problema que eles têm conta ganhar dinheiro? Mas a realidade é bem outra. Então, você vê também a saída do Ilê, né? Aquele monte de gente. Mas o empresariado brasileiro e baiano tem dificuldade eles percebem que eles sabem o que estão fazendo. Não quer associar a marca dele com esse espetáculo que não adianta o pessoal ficar falando, a beleza negra foi muito linda. Agora, sabe quanto custa? Sabe quanto custa? Você tem que ter coragem, ter gosto de fazer. Porque uma coisa que você não quer botar um bloco na rua, tá? Feio, para o pessoal não ter orgulho, você não ficar satisfeito. Então, você se envolve em dívidas, mas é um espetáculo que nós fazemos. Então, isso traz retorno para a cidade. Um monte de turista que vem aqui, que vai visitar esses espaços, que vem para o carnaval, tá? Esses eventos que tiveram aqui agora, falando sobre o Salvador Capital Afro, sobre o Festival Liberato, então, vem muita gente para aqui. Agora também tem que reconhecer a importância dessa entidade, o espetáculo que essas bandas dão, que nós saímos, viajamos para fora do Brasil, Ilê, Cortejo, vários eventos aí, mas não do reconhecimento para você fazer um espetáculo desse. Eu chamo muito de carnaval, eu chamo de carna-negócio. Acabou o tempo que você juntava a turma lá, vamos fazer uma batucada aqui para a gente brincar. Não, o negócio é a vera. Hoje, um monte de encargos que você de taxa que você tem para você botar um trio na rua. Nós estamos agora reformando o nosso carro de apoio. É uma grana mesmo que você tem que ter. Porque tem a questão da segurança, o pessoal tem visto, você não passar pela vistoria, você não tiver aquele vistoriado, aquele carimbaço lá, seu bloco não vai para a rua. Então as pessoas também têm que ter a compreensão que tem que comprar sua fantasia, pagar seu carneiro, tá? Para poder ajudar, mas mesmo assim as pessoas pagando não é suficiente para botar um bloco bonito, né, aplaudindo, maravilhoso. É um ano todo de trabalho, né, para chegar, sair somente... Passou quarta-feira de cinema, você já está pensando... Já está pensando no ano seguinte. Pagar as dívidas e depois botar o bloco na rua. É uma luta. E você, Pita, tem aí a questão do Instituto Oyá. Eu gostaria que você me explicasse para quem estiver ouvindo, o que é o Instituto Oyá, baseado nesse depoimento de vovô, dessa correria, dessa logística de montar o carnaval. O Instituto Oyá, ele é vinculado a esse formato de organização para carnaval? Bom, o Instituto Oyá é uma instituição que atua na comunidade, né, atende as crianças e adolescentes da comunidade e também as mães dessas crianças. Né? E foi fundado por minha mãe, porque nós somos um terreiro em candomblé, o Ilê Axé Oyá, e como ela sempre atuou com
e se preocupava muito com essa questão da educação, ela criou um instituto. E lá nós fundamos o bloco, o Cortejo. Eu fui do Olodum quase 15 anos. E chega um momento que eu achei que já tinha dado a minha contribuição ali. Né? Peguei meu boné e fui-me embora. Disse, vou fazer outra coisa. Daí que a minha mãe, sabendo disso, ela falou, por que você não faz um bloco? Você sempre gostou de bloco, você agora resolveu sair do Olodum, você vai fazer o quê? Faça um bloco. Que bacana. Invente um bloco. E ela não deu nome nenhum. Então eu disse, então eu vou inventar um bloco, que é o Cortejo Afro. Observe que ele é o único bloco que não tem um nome. Não tem um... É um cortejo. Verdade. É um cortejo. O Ilhéaê faz o desfile do Bonfim, que é o chamado Cortejo da Negritude. Então tem vários cortejos. O Gandhi faz cortejos nas festas, né, populares. Então o nosso é o Cortejo Afro, né? Que eu descobri o branco sobre branco justamente para não fazer um bloco que tivesse essas coisas marcantes dos nossos co-irmãos, por exemplo. Então, foi fundado lá, no terreiro de Candomblé. Fiz questão disso, né? E ela também, porque para manter essa tradição, né, dos blocos afro virem de terreiros, né, enfim, de Candomblé, de religiões de matriz africana, enfim, independente da nação. Então, o cortejo ele foi fundado e pensado dessa forma, mas, sobretudo, com esse olhar para a questão da educação. Não tem como. E essa educação ela começa nos panos. Se você observar os panos dos blocos, tem sempre coisas escritas lá, né, que nos ensinam. Né? E com isso a gente termina promovendo encontros de analfabetos, porque muita gente que sai em blocos afro não tiveram a oportunidade de ir para a escola. Por outro lado, vem muita gente da academia para sair nos blocos afro, mas que não sabe ler nos signos, nos símbolos ali colocados, não sabe o que é uma ferramenta de Oxumaré ou uma ferramenta de Ogum, ou de Xangô, ou de Obaloê, não sabe o significado daquilo. No entanto, quem não teve a oportunidade de ir para a escola e que vem da comunidade, lê tudo que está nos panos. Então, essa é a ideia. Quer dizer, o Bloco Afro não é o carnaval pelo carnaval. Você perguntou sobre a questão da falta. O que é que está faltando para a gente? Para a gente não está faltando nada. Está faltando para eles entenderem a importância do que a gente faz. Né? Entenderem que tem uma estética inventada a partir do surgimento do Ilhéaê, que é essa estética baiana, que é única no Brasil, e que a gente assume isso. Então, eu acho que, para nós, há 50 anos fazemos isso, ou seja, 50 anos em cartaz, nem show na Broadway. Os blocos afro estão há 50 anos em cartaz. Né? Estamos aí na resistência. Você está falando desse negócio com patrocínio ou sem patrocínio, a gente vai para o carnaval. Você falando, Peter, sobre esse negócio do símbolo, você está vendo a questão do tecido da banda, você vê os nomes dos blocos afro de outros estados, né? Tudo vem nessa mesma linha, né? De nomes africanos, não sei Exatamente. o quê. Exatamente, inspirados. A Bibimã. Veja, quer dizer, o Ilhéaê inspirou no Brasil inteiro, né? Nós estamos fazendo tecido da banda exclusivo, onde vovô fez um levantamento de dezenas de blocos afro pelo Brasil inteiro. Só no Maranhão tem quantos, vovô? São muitos blocos. 12 blocos no Maranhão. 12 blocos afro no Maranhão. É muita coisa. Muita coisa. Então, são histórias ainda espalhadas. Vai ter filmada, né? Porque não vai dar para contemplar todo mundo. Não me fale em questão de ciúme, não, porque eu tô com... Vai virar um jornal. Eu tô com um trabalho para o Cortejo Afro, né? E tô tentando contemplar todos esses blocos. Pode falar, Pita, o tema do Cortejo Afro, né? Que é os 50 anos do Ilê. E eu estou confeccionando uma escultura, né, representando o Ilhéaê como a grande árvore e os frutos, que é o cortejo afro, o Olodum, né, o Malê de Balê, o Muzenza, o Bancoma. E aí estou com medo de não contemplar, então eu estou... Não, bota meia dúzia aqui, porque a gente tem essa preocupação. Como é o bloco de Miquita, como é o nome? A Puxada Axé. A Puxada Axé, é bloco pra caramba. Muito bloco, Melô do Banzo da Federação. Enfim,
Então, eu acho que meia dúzia de entidades vai representar Representa, todos os outros. Eu entendo dessa forma, porque não tem como. Não tem como. Né? Não tem como. E, vovô, me conte, pegando o gancho, né, dessa questão da educação, né, que o cortejo, né, vem fazendo, né, com a comunidade. O ILEAE, eu percebo também que tem esse trabalho de educar as pessoas através da música, através de outros projetos sociais. Me conte um pouquinho. Desde os anos 80 que começou esse trabalho lá no ILEAE. Hoje nós temos, eu já vi a banda, a maioria dos meninos foram formados lá, né? Sim. Formados lá. Hoje você tem, você está no palco, você tem advogado, tem nutricionista, tem tudo, pessoal que incentiva, né? Você vai aprender a tocar, a cantar, dançar, mas você tem que estudar também. Então, você vê esse resultado, a felicidade dos meninos, briga porque não querem deixar de sair no bloco. E tem um diferencial que no ILEAE, no bloco, só saem pessoas negras. Mas no social nós atendemos todo mundo. Então você vê muito menino branquinho lá, não sei o quê, dançando, que sabe tocar, que canta, que querem sair na banda. Digo, rapaz, essa banda do ILEAE está ficando toda branquinha aí. O menino que vem que foi formado, então isso é muito importante para dizer. Essa deusa desse ano, ela foi formada, ela veio da bandeirinha, ela é irmã, então. Que bacana. Então, essa contribuição, eu cheguei lá ontem no Instituto Oiá, no cortejo, e vi aquele monte de jovem lá, né? Aqueles meninos foram tudo formado ali, aquelas senhoras lá, então tudo isso é motivo de orgulho para nós e felicidade para os meninos, que são nascidos e criados ali, em Pirajá, eles têm muito orgulho de ser do que gostam, não sei o quê. Tá lá. E além de tudo, ainda tem um retorno, né? Além da educação, como diz a música, eu quero muito mais, além de esporte e carnaval. Então, além do carnaval, eles têm muitos outros benefícios. Então, é muito importante que mas não é muito fácil, né? Porque fazer filantropia é muito bonito. Você tem que ter, um guarda-chuva tem que ter grana. Se você não tiver dificuldade, vão continuar bastante. Porque o pessoal pensa que o bloco consegue... A gente vive num país capitalista, né? Infelizmente, então, tem que existir. Tem que existir. Pita, me conte... Lá acho que está no papel ainda, não sei, né? O Circuito da Liberdade, né? Que é o Circuito Manhilda. Você pensa em fazer alguma coisa em Pirajá, ou você já faz alguma coisa em Pirajá, com a estrutura que o ILEAE faz na saída do ILE, na Liberdade? Tem algum movimento desse tamanho em Pirajá? Na verdade, o movimento em Pirajá é o desfile do cortejinho, né? Que são as crianças da comunidade, em média 300 crianças, né, e adolescentes que saem pelas ruas do bairro, do conjunto Pirajá, uma semana antes do carnaval, né? Porque durante o carnaval fica muito difícil, é muita coisa com o bloco. E aí nós trouxemos, foi uma ideia da minha mãe, de fazer o cortejinho. Então, essa é a nossa movimentação. Né? Pirajá nunca teve carnaval assim, a nível oficial, como a Liberdade. A Liberdade tem uma tradição de carnaval, ou tinha uma tradição muito forte de carnaval, a ponto das pessoas ficarem indecisas se ia para a avenida ou se ficava no bairro, porque os grandes blocos que iam desfilar no centro, eles vinham da Liberdade. Né? Então, da Liberdade, o Barbalho, o Uruguai, sempre são lugares que tinha carnaval, né? E os chamados gritos de carnaval também. Mas o bairro de Pirajá, não. Macaúbas, exatamente. Então, lá em Pirajá, o que acontece é, de fato, o cortejo afro, e tudo é feito lá. Então, o serralheiro, o carpinteiro, né? As costureiras, o eletricista, o carro, né? Os carros a gente aluga no bairro, porque tem carretas, pranchas, cavalinho, etc. Enfim, toda a cadeia produtiva, né? Todo o recurso que a gente pega, que seja público ou privado, a nossa preferência é que ele fique no bairro. No bairro. Bacana. Muito bacana. Porque aí fortalece a ideia de que... né? Exatamente. Nós também temos um bloco, né? O ERE. O sai desfila domingo de carnaval, só na Liberdade. A bandeireza. O ILE, bacana. Só de criança, só desfila na Liberdade, no domingo, né?
Mas aí sai com mini trio, Sim. cantando, tocando. Mas aí nós distribuímos, esse ano vamos distribuir 1.000 roupas. A outra fazendo as roupas menores, porque tinha umas mães que estavam pegando a roupa dos meninos, vestindo para invadir segunda-feira. Ah, meu Deus. Vovô, me conte, esse ano eu já dei aqui um spoiler sobre o tema do cortejo. Esse ano, meio século de existência e resistência, né, do Bloco Ileaê. E há muito tempo a gente vem, pelo menos eu percebo que o Ileaê tem uma forma de expor os seus temas baseado na história de países africanos, né? Essas histórias, elas se tornam algo didático para que as pessoas comecem a compreender, entender o que o Ileaê está cantando na avenida. Me conte aí como é que funciona. Nós começamos desde 76 a fazer carnaval temático. Quando subiu o Curuzô, meu desfile chegou depois do largo ali, a família de Fazinho, seu Pipio pegou, entrou em casa, trouxe uma foto dos guerreiros Watuts e do povo de Ruanda Burundi. Mostrei a Polônia. A partir daí nós começamos a fazer temas, falar sobre África. Que eu falo, costumo dizer que antes do Bloco Afro, começou a contar essa história, a gente só sabia da África, da televisão, de Tarzan, né? Como Sim. os índios. Então, mas isso começou pela nossa ótica, nós fazendo as pesquisas, falando de países africanos e falando também de grandes revoluções, tratando o Estado brasileiro como nação africana, como a Bahia, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, falamos do Negro do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, que quando fala dessa região, eu penso que só tem branco, descendente italiano, mas tem muita coisa, muita manifestação negra. E nós fazemos uns cadernos de livro de música. Depois Jonathan sugeriu, que isso transformasse em caderno de educação. Então, essa pesquisa, essa apostila aqui, para os compositores, se transformaram em caderno de educação, que vem contando a história, e com as letras das músicas. Hoje, esses cadernos são muito procurados, né? São utilizados, que ali você realmente, isso que hoje o governo está falando que na escola não praticam, né? Educação antirracista, isso, os temas dos blocos afro já vem fazendo há muito tempo. Ah, bacana. É uma coisa que eu também observo com o Olodum, né? Infelizmente, João Jorge não pôde estar presente aqui conosco, devido à agenda dele, também por motivos de saúde. Deixo aí registrado aqui, né, que Ogum e Xangô dê saúde a ele para que ele retorne. Carnaval está chegando, ele precisa estar na ativa. E o Olodum também tem essa característica em estar criando temas baseados nos países africanos. Ainda com o vovô, eu vi alguma coisa na internet sobre a patrimonialização como bem imaterial da beleza negra. Como é que você recebe essa notícia? Rapaz, nós ficamos muito felizes, né? Agora precisa saber na prática como é que isso funciona, né? E o que é que significa essa titulação, né? Titularidade que foi dada pelo IPAC, pelo governo da Bahia. Então, estamos agora para passar carnaval, que realmente se inteirar o que significa. Tem um decreto da deputada Fabíola Mansur também, que citou algumas festas, como Beleza Negra, FEMADUM, que foi aqui na Assembleia, que esses eventos tirou uma verba, mas na prática ainda não aconteceu. Não sei se já foi oficializado ou não, mas a gente está na expectativa e espero que depois dessa... Porque a Beleza Negra já acontece também em outros municípios, por exemplo, festa não do mesmo tamanho, mas já tem esse tipo de atividade em outros, não sei se em outros estados, não em outros estados sim, agora mesmo vai ter a do Aguibara Dudu, lá no Rio. Mas a gente está feliz de poder ampliar, né, esse espetáculo
ser mostrado e que também inspire para outras entidades, outras organizações também. E a Beleza Negra é um grande palco né, para que as pessoas, né, da comunidade que estão ali, sobretudo, né, estejam ali tendo a oportunidade de mostrar a sua arte, e o Ileaê consegue dar esse espaço, abrir esse espaço para essas mulheres que são... Bonita, né? Estética, né? Cada modelito, cada capricha. E é um movimento elegante, né? Elegantemente sofisticado. É um movimento... As pessoas se produzem para ir para a Noite da Beleza Negra, né? Pois é, que bacana receber vocês dois aqui, né? Mais uma vez falando que nessa agenda pré-carnaval, Pita tá aí agoniado, precisa voltar para Pirajá, tem que botar o bloco na rua. Mas está chegando no nosso horário e gostaria que você, vovô, primeiro, né, de forma hierárquica, deixasse aí a sua contribuição final da nossa conversa nesse Podomblé, que está falando aí um pouco sobre essa contribuição dos terreiros de candomblé dentro dos blocos afros, que é bastante válida. Deixa a sua contribuição aí pra gente. Primeiro, agradecer o convite, né? Satisfação de estar aqui participando do Podomblé, né? Podomblé. Conexão e saberes. E também deixar o meu protesto aqui contra essa questão que está cada dia, em vez de diminuir, está aumentando a questão da intolerância religiosa aqui, né? Sim. Você não vê o pessoal de santo agredindo ninguém, apedrejando o templo, mas aqui em Salvador precisa tomar, as autoridades precisam tomar uma decisão mais dura sobre isso, né? Terreiro sendo apedrejado, sendo invadido, as pessoas... Recentemente, no metrô, foi agredida aí... Sim, do terreiro lá de Cachoeiro e Simó. Isso precisa... Porque eu me lembro que na minha infância e adolescência, lá no Curuzu, tinha terreiro de candomblé, testemunha de Jeová, e todo mundo se dava de bem, não sei o quê. Tinha o pastor lá, o seu Benedito, era pedreiro, fazia serviço em casa, no barracão, não tinha esse negócio de coisa. Quando alguma coisa, algum problema na comunidade, mãe, quando conhecia algum problema, esteve lá com o prefeito em Baçaí, o pessoal queria, mãe que foi interferir lá com o prefeito em Baçaí. Então teve essa convivência, o pessoal que distribuía, saiu pela porta, despertar, sentinela, não tinha, lá no Pério Vaz, na Meirelles, tinha uma senhora mesmo, ela tinha de Jeová, quando saía com qualquer matéria sobre negro, ela ficava esperando eu passar. Aqui, meu filho, como aqui, por causa dele aí. Então, de repente, né, aí está tendo essa violência, o pessoal se diz que é laico, não sei o quê, mas assim, uma cidade negra, né? Que hoje também tem muita gente branca de candomblé, né? Tem gente branca que está no candomblé, mas precisa realmente ter mais respeito e alguma coisa tem que ser feita. Essa denúncia ela tem que ser feita diariamente. O Podomblé é o espaço que tem aberto, né, esse microfone para que essas pessoas venham aqui e estejam expondo essas situações que parece clichê, que parece que está, mas acontece e é algo que tá no nosso cotidiano e que infelizmente é necessário ficar falando. Parece ser chato, mas se faz necessário. Alberto Pita, deixa aí suas contribuições finais. Bom, também agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, né, e parabenizar, porque é uma plataforma interessante, né, onde temos esse espaço, né, para falarmos sobre as nossas coisas, sobre o que a gente faz, né, que é o ano inteiro. Né, na verdade, carnaval são 3, 4 dias, mas depois do carnaval a gente continua atuando nas nossas comunidades, junto às crianças e adolescentes, na maioria das vezes fazendo o papel do Estado. Né? Então, depois do carnaval, ninguém de bloco afro vai para os Estados Unidos comprar lixo nova-iorquino. A gente fica com a nossa missão junto à comunidade. Né? E com isso a educação, com isso a arte, a cultura, a estética, né? Com isso, com esse movimento a gente inibe a violência, porque senão ela seria muito maior na nossa cidade. Só que
além do poder público, a iniciativa privada também tinha que entender Sim. isso. Né? Porque custa caro. Não adianta tratar a pobreza com a pobreza. Então, tem que ser o melhor para os filhos das classes populares. Né? Então, eu acho que a iniciativa privada poderia muito bem apoiar essas organizações durante o ano inteiro, né? Com seus programas, com seus projetos, né? De educação. Né? Lá no Instituto Olhar, né? Na Escola Manhuda, no Curuzu, quer seja na Boca da Mata, com a Foché Filho do Congo, na Dio do Congo, tem um trabalho importante lá. O Malê de Balê tem um trabalho também, e tem uma escola em Itapuã, né? O Olodum tem um trabalho no Pelourinho, com a escola Olodum, enfim. São organizações que atuam o ano inteiro, que têm um compromisso com essa juventude. Né? Então, é basicamente isso, mas é bom estar aqui nesse lugar. Parabéns, hein? Muito obrigado. Valeu, e Zumbi, né? bom carnaval. E para vocês que estão assistindo a gente, eu desejo saúde em abundância e até o próximo Podomblé. Axé.